Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma correção aí de laboratório de matemática do PET 3 da semana 3, tá? Sétimo ano integral. Bom, gente, o número 1 aí é para a gente identificar as expressões que são equações ou não, tá? Eu tenho as expressões aqui, a gente vai fazendo e eu vou falando por que são equações ou não. A nossa primeira coisa, quais são as regras aí para ser uma equação? Primeiro lugar, ter uma igualdade. Segundo lugar, ter um primeiro termo e segundo termo, né? E terceiro lugar, ter uma incógnita. Então, se não tem essas três condições, ao mesmo tempo não são equações. Vamos lá, então. Essa primeira aqui, 6x mais 4y, só isso. É uma equação? Não é. Por que ela não é uma equação? Não tem um sinal de igualdade, ok? Então, ela não é uma equação, ok? Ela não tem o sinal de igualdade. Ela tem incógnita? Sim. Ela tem dois termos? Tem, né? Mas não tem um outro termo depois da igualdade, porque precisa de ter a igualdade. Então, assim, tem dois termos, mas não da forma que deveria ser para ser uma equação. A segunda aqui, 3y menos 2 é igual a zero. É uma equação? Bom, tem igualdade? Sim. Tem dois termos? Tem. Tem uma incógnita? Tem. Então, sim, ela é uma equação. A letra C, x ao quadrado mais 4 é igual a 20. Primeira coisa, ela tem igualdade? Tem. Ela tem dois termos? Tem até mais, né? Na verdade, assim, quando a gente fala em termo, né, mudança de lado e tudo, dois termos, a gente fala, tá? Então tem dois termos, melhor falar assim. E incógnita, sim, então ela é uma equação, ok? Na letra D, 3 menos 2 é igual a 1. Ela tem igualdade? Sim. Tem dois termos? Sim. Mas é incógnita, cadê? Não tem. Então, ela não é uma equação, porque ela não tem incógnita. Na letra E, 9 igual a 3x. Ela tem igualdade? Tem igualdade aqui. Ela tem incógnita? Sim, tem. Ela tem dois termos? Sim. Então, é uma equação. Agora olha essa daqui. Essa daqui causa muita dúvida na gente por ser uma igualdade propriamente dita. Então olha aqui, x é igual a 1. Vamos verificar. Ela tem igualdade, sinal de igual? Sim. Ela tem incógnita? Sim. Tem dois termos? Sim. Então ela é considerada uma equação. Apesar de ser uma igualdade, x é igual a 1. É o resultado de uma equação? É, mas é uma equação. É estranho, né? Mas sim, de acordo com as regras de ser uma equação ou não, ela é sim uma equação. Então, sim. Ok? Bem tranquilo essa daí, né? Vamos fazer a número 2 aí. Bom, pessoal, vamos a número 2 aí. A gente tem algumas equações, na verdade não tem mais expressões, né? São todas equações. E a gente tem que indicar o grau dessas equações. Então, na letra A aí, a gente tem aí, ó, 5xy é igual a 5. Percebam que quando a gente possui um termo, no caso 5xy, com duas incógnitas, a gente sabe o grau dessa equação, o grau desse termo, na verdade, no caso o 5xy, somando os expoentes dessas incógnitas. Então aqui, olha, 5x elevado a 1, y elevado a 1, vocês sabem que não está elevado a nada porque é elevado a 1. A gente tem que somar, né? E aqui dá o quê? Grau 2. E o outro não tem incógnito, então não avalia o grau. Então, o grau dessa primeira aqui, ó, ok? Letra B. X ao quadrado menos y ao quadrado é igual a zero. Nós não temos nenhum termo com duas incógnitas, então a gente olha o maior grau. O maior grau aqui não tem, é 2. Então, o grau é 2, segundo grau. Ok? Letra C. X menos y ao cubo mais 1 igual a 4. A gente tem duas incógnitas, porém não juntas, né? Dois termos separados, dois termos aí independentes. Então, x tem grau 1, y tem grau 3. Isso quer dizer que o grau dessa equação é 3. Então, ela é do terceiro grau, porque a gente olha sempre o maior grau do termo, dos termos, ok?
Então, assim, a gente tem dois termos com incógnitas, o maior grau é do y, que é o cubo, que é 3. Letra D, aqui nós temos um termo duplo aí, ó, com duas incógnitas, né? Então, a gente vai separar ele aqui só para poder mostrar aqui, ó, x ao cubo, y ao cubo. A gente soma esse grau, né? Então, aqui vai dar 6. Então, essa equação é do sexto grau, ok? Letra E, 8 é igual a x. Nós temos essa incógnita aqui, só o x, e é 1. Então, aqui é do primeiro grau, ok? E na letra F, nós temos aqui x ao cubo mais y ao quadrado é igual a 2. Nós temos duas incógnitas, uma de grau 3, outra de grau 2. O que prevalece é a do maior grau, que é 3. Então, essa equação é do terceiro grau, ok? Vamos fazer aí o próximo. Bom, pessoal, esse próximo problema foi bem legal. Eu até pesquisei sobre ele. Ele faz parte de uma pesquisa e de uma dissertação de mestrado muito legal a respeito do raciocínio de vocês em relação à simbologia aí dessa calculadora. É muito bacana. Marina ganhou uma calculadora muito diferente e resolveu experimentá-la. Veja a primeira conta que a Marina fez. Então, olha só, aqui eu representei a calculadora do meu jeito, tá? No reparo e desenho. E aí, o primeiro desenho, vou colocar aqui separado, que ela fez aqui, foi a carinha, o coração, é igual a essa estrelinha aí. Então, aqui, ó, vamos lá, a carinha, primeiro aqui, ó, ela fez a carinha, igual, porque eu não sei desenhar certinho essa estrelinha de 6 pontos, não. Bom, seguinte, na letra A, pediu qual seria o resultado da conta, vou colocar a conta aqui, mas não vou colocar o desenho certinho, com as cores certas não, para facilitar. Qual que seria o resultado da conta? Cruzinha mais a lua. Qual que seria o resultado? Primeiro, essa questão é para vocês avaliarem no desenho, não se fixem em números, porque vocês não vão conseguir achar nada. É o seguinte, aqui em cima a gente tem que a carinha mais o coração dá essa estrela de 6 pontos. E aqui embaixo diz que a carinha com mais a cruzinha mais a lua dá o mesmo resultado. Então, eu posso chegar à conclusão de que o coração ele é igual a cruzinha mais a lua, certo? Então, aqui perguntou para mim aqui, olha, qual seria o resultado da conta da cruzinha mais a lua? Seria coração. Nossa, coração horrível. Ok? Na letra B, quanto vale o símbolo carinha? Responda usando os símbolos. A mesma coisa, gente. A gente vai olhar aqui de acordo com o que ela colocou. A carinha aqui, ela tem duas respostas. Ela vale, né? Vocês vão usar com o princípio lá de equação, tá? De igualdade. É só vocês isolarem a carinha aqui e o termo no primeiro termo e passar o coração para o segundo termo. Então, aqui seria aqui, olha, o primeiro aqui seria carinha, né? Carinha tem cabelinho aqui agora. Carinha vai ser igual a essa estrela de 6 pontas aí, menos o coração, porque trocou de termo, mudou o sinal, ali tá mais, passa menos. Ou pode ser, isolando aqui, ó, vocês podem fazer a carinha vai ser igual a estrela aí, menos a cruzinha, menos a lua. A gente tem aí, quanto vale o símbolo coração? Aí, ó, a gente já colocou aqui. Ele vale o quê? A cruzinha mais a lua. Ok? E na letra D, ficou embolado aqui, me perguntou, acho que eu nem vou escrever no quadro, dá para trocar os desenhos por números? Eu já até respondi essa. Não, por que não dá para trocar? Porque a gente teria que ter alguns dos valores
iguais, né? Por exemplo, aqui, ó, quando a gente coloca aqui que coração mais a carinha é essa estrela de 6 pontas, e aqui a carinha com mais a cruz mais a lua é a estrela de 6 pontas, a gente vê que não pode. Se, por exemplo, a gente substituir por número, a carinha vale 3 e o coração vale 5, e a estrela lá vale 8, certo? 3 mais 5, 8. Vamos fazer na de baixo. Se a carinha vale 5, aqui embaixo, para dar o mesmo resultado, eu teria que ter a cruzinha aqui, ó, valendo 2, por exemplo, e mais um seria 3, para dar 8. A gente não vê outra forma de substituir, então, ou seja, um dos símbolos aqui, ó, ou a lua ou a cruz, ela teria que ter o mesmo valor. Então, por isso que não dá para substituir por números, ok? Bom, essa foi a questão 3 aí, gente. Bom, pessoal, essa questão 4 aí é para vocês fazerem a cruzadinha aqui, tá? Então, tudo que vocês resolverem aqui, ó, vai estar aqui, tá? Tá numeradinho, certinho aqui. Vamos resolver junto e aí na hora do caça-palavras aí também, eu falo as palavras e mostro pra vocês como que o meu ficou, porque eu acho que fica meio complicado colocar aquelas letras todas aqui no quadro, não dá. Então, olha só, na letra A, cada monômio que forma um polinômio é chamado de termo. Então, vocês vão colocar lá a palavra termo lá na cruzadinha. Na letra B, quando agrupamos os termos semelhantes de um polinômio, dizemos que ele está na forma reduzida. Na letra C, o monômio menos 7x ao quadrado e y a quinta z ao quadrado é do... Como que a gente faz isso? A gente soma os expoentes. Então, 2 mais 5, 7 mais 2, 9. Então, nono grau. Na letra D, o polinômio 3x ao quadrado mais 7x menos 43 é expresso por 3 termos. Por isso, é chamado de trinômio. Trinômio. Na letra E, O é um polinômio de 2 termos. Binômio. Binômio. Na letra F, o resultado de 8y² menos 7y² menos 12y² é um... Olha só, é só vocês fazerem a operação, né? Eu estava aqui caçando o resultado, não é? Dá 3y², mas ele quer saber o que se trata esse resultado. Ele dá um monômio, ok? Dois ou mais monômios que possuem a mesma parte literal. O que é parte literal, gente? Parte literal é as incógnitas, tá? São chamados de monômios semelhantes. Ou seja, essa parte de cima aí, 8y² mais 7y² menos 12y², esses termos aí são termos semelhantes. Por que são semelhantes? Porque a gente pode fazer operação com eles. Né? Eu pude fazer 8y² mais 7y² menos 12y, que deu 3y². Isso só é possível quando existem termos semelhantes. Então, semelhantes. E na letra H, em relação à variável z, o monômio 34x² y³ z à quinta é em relação à variável z, quinto grau. Então, essas foram as respostas da cruzadinha. Agora, esse aqui, gente, eu achei uma questão muito mal feita, ao meu ver, tá? Me perdoem os elaboradores aí, tomara que não vejam esse vídeo, mas eu falo com vocês que esse caça-palavras foi incoerente, porque eu pensei que seriam as palavras da cruzadinha que a gente teria que procurar, então fiquei um tempão procurando palavra que não tá aqui, né? E eu tive aluno que fez, né, que foi o aluno Pedro, do 7º A, que falou comigo, olha, tá esquisito, realmente tá, né? Então, assim, vou passar as palavras aqui para vocês que eu achei 8 palavras, na verdade, se você procurar aqui tem até mais, mas não tem nada a ver, porque é muito particular, palavras que são relacionadas ao conteúdo de polinômios. Um monte, né? Se eu colocar os números de 0 a 10, tá relacionado, porque são termos independentes, e são números que aparecem em polinômios, né? Então, é o seguinte, gente,
As palavras que eu encontrei foram monômio, trinômio, reduzida, grau, zero, semelhante, binômio, e polinômio. Deixa eu ver se deu 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 8 palavras. Foram 8 palavras, não 7. E eu vi a palavra 3 aí também, no meio. Aí eu não quis colocar, sabe? Mas ficou dessa forma aí. Se vocês quiserem parar o vídeo e olharem, tá? Ficou dessa forma aí, ok? Bom, agora eu vou fazer os desafios, tá? O PET tá bem extenso essa semana. Bom, pessoal, vamos resolver os desafios aí dessa semana. Pelo menos no desenvolvimento não tá muito longo, não, tá? Então, olha só, esse primeiro desafio. Em uma gaveta havia várias canetas coloridas, né? Então, vamos anotando aí as canetas que tem. Então, o que acontece? Ele tem 8 cinzas, ele tem 7 verdes, 4 roxas, 3 marrons e 2 rosas. Então, só para conferir. 8 cinzas, 7 verdes, 4 roxas, 3 marrons e 2 rosas. Bom, retirando-se 4 dessas canetas, então aqui, ó, 4 retiradas, ok? Retirando-se 4 dessas canetas, e sabendo-se que nenhuma delas era cinza, tá? Então vamos riscar aqui, ó. Nenhuma delas era cinza, nem rosa e nem verde. Então, ou era roxo ou era marrom, né? Pode-se afirmar que, olha só, vamos avaliar primeiro. Quantas canetas roxas eu tenho? 4 canetas, certo? Eu tenho 4 canetas roxas e 3 marrons. Eu posso retirar dentro dessas 7 canetas, 4. Mas vamos avaliar a lógica. Vamos supor que eu retire 3 canetas marrons. Não são só 3? Eu não fiz 4 retiradas? Então, pelo menos uma vai ser roxa, não vai? Então, vamos ver quais alternativas. É o que a gente tem. Vamos lá. Pode-se afirmar que são todas da mesma cor? Não, né? Tem uma forma de a gente calcular isso, tá? É a gente estudando aí probabilidade. Mas vocês ainda não chegaram nesse assunto. É um assunto mais complicado. Então, eu não posso passar isso aqui para vocês. Mas não precisa da gente calcular a probabilidade para resolver essa questão. Só na lógica mesmo a gente consegue. Então, vamos por eliminatória. São todas da mesma cor? Não, impossível, porque são 3 canetas marrons. Se eu te retirar todas as marrons, eu vou ter que tirar pelo menos uma roxa. 2 são roxas e 2 marrons? Não sei. 3 são roxas e uma é marrom? Pode ser. Pelo menos uma é marrom? Também pode ser. Mas eu não posso afirmar, pode ser. A única coisa que eu posso afirmar é que pelo menos uma é roxa. Por quê? Se eu tirar todas as marrons, pelo menos uma vai ser roxa. Então, isso sim é o correto, tá? Sem eu precisar de calcular a probabilidade. Então, a letra E é a correta. Ok? Letra E. O segundo desafio aí. Próximo número da sequência. Então, vamos lá. Deixa eu anotar isso. A gente vai avaliar o que é a lógica da sequência. Tá? Então, vamos ver aqui, ó. Primeiro, a gente está vendo que todos eles são iniciados em 1 e terminados em 5. Né? Então, é algo em comum aqui, ó. Todos eles têm que estar terminados em 1 e em 5. Então, o meu próximo número também vai ser terminado em 1, iniciado em 1
e terminado em 5. Tá, vou colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bom, segundo, vamos avaliar aí como que são esses números do meio. Olha só, o segundo número, aqui tem 2, 3, 4, aqui tem 3, 4, 5, aqui 4, 5, 1. Então não tem uma lógica, tá? Mas olha só, 2, 3, 4, 5. Tá vendo que o segundo número é sequência? Então 2, 3, 4, 5. Então pode ser que o próximo número seja 2 ou 1, né? Porque a gente não tem o número anterior a esse aqui. Mas eu acredito que seja 1. Né? Então, vamos lá. Vamos avaliar aqui. 3, 4, 5, 1. Então, aqui, ó, tô certa. Então, pelo terceiro, a gente tem que o segundo também vai ser 1, tá vendo? O segundo tá 2, 3, 4, 5. Acabou. Então, parece que depois do 5 vem 1. Então, seguindo essa lógica do terceiro, que do terceiro começou com 1 aqui no último, a gente coloca 1 aqui. Tá, agora vamos pro terceiro. 3, 4, 5, 1. Qual que é o próximo? 2. E o quarto? 4, 5, 1, 2. Tá vendo? Então, confirma a nossa teoria. Então, o próximo número aí é o 11.235, que é a letra A. Letra A. Ok? Tranquilo também, né? Esse terceiro também é bem tranquilo. A sequência a seguir é formada por um padrão lógico matemático. Então, a gente tem aí, ó, 25, 32, 39, 46. Qual é o sétimo termo desta sequência? Olha só, vamos ver o que eles têm em comum. Não é par, porque tem número ímpar aqui, né? Tá, então o que a gente vai ver? Qual que é a diferença de um para o outro? Então, aqui, ó. Se você ver aqui a diferença de 32 para 25, 32 menos 25 dá o quê? Dá 7. Vamos ver se isso é um padrão? 39 menos 32 dá 7. 46 menos 39 também dá 7. Então, qual que é o padrão? O padrão é o quê? Mais 7. Aqui, ó. Mais 7, mais 7, mais 7, mais 7 e, consequentemente, mais 7 ali vai dar 53. Olha só, qual é o sétimo termo dessa sequência? É o sétimo. Aqui a gente tem primeiro, segundo, terceiro, quarto. Eu achei o quinto termo, tá? Então, mais 7, 60, mais 7, 67. Então, aqui, ó, sexto, sétimo. Pediu o quê? O sétimo termo. O sétimo termo é 67. Que é a letra... Que letra que é? Letra B. Ok? Isso é só questão de atenção mesmo, porque o padrão foi bem facinho. E essa última aí, gente, essa última... Eu achei tão ruim, mas assim, né, tá bom, né? Olha só, considerando a sequência de vocábulos, eu tenho aí, ó, vou anotar a sequência aqui. Bom, anotei a sequência aqui. Então, galo, pato, carneiro, X, que eu não sei, cobre, jacaré. Aí perguntou, a alternativa que a lógica substitui o X é... Bom, eu achei que fosse contando letra, né, para ter a ver com matemática. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mas assim, se vocês olharem... Não tem nenhuma aqui que tem 8 letras para acompanhar o padrão. Não é. E aí, eu acho que deveria ter sido uma questão de biologia, da área de ciências lá, né? De vocês aí do Mário aí, né? Não aqui de matemática. Aqui foi uma questão de você saber a sequência aqui, ó. Galo e pato são o que? Aves. Carneiro e algum animal. Carneiro é o quê? Um mamífero, né? Cobre e jacaré, se eu não me engano, acho que é anfíbio, né? Não sei. Anfíbio. Ou se não é anfíbio, é réptil, não sei.
Então, assim, se a gente for olhar todas as opções aqui, o carneiro, como ele é um mamífero, o único mamífero que tem na opção aqui é o boi. Então, a letra A. Aqui seria boi. Letra A. Agora eu me pergunto, o que isso tem a ver com matemática? Tudo bem, nada. Mas esse foi o nosso pet aí dessa semana. Qualquer dúvida aí, vocês podem me chamar que eu estou à disposição e eu estou aguardando as atividades dos demais alunos aí, tá bom?